Sob a proteção de Deus, havendo o número legal, declaro aberta a presente sessão, dispensando já a pedido do deputado Pedro Lupion a leitura da ata da sessão anterior. Como o relator do item 1 não se encontra presente, passamos ao item 2 da pauta, projeto de lei 212 de autoria do Poder Executivo, que institui o porte de arma funcional aos agentes penitenciários para uso exclusivo em serviço. Com a palavra o relator, deputado Adhemar Traiano. Daqui eu resumo, cara. Vossa Excelência tem a palavra, deputado Adhemar. Pensei que já tinha feito esse negócio. Já tinha. Senhor presidente, senhores deputados, posso relatar a mensagem de iniciativa do governo que propõe autorizar os agentes penitenciários a utilizarem armas para uso exclusivo em serviço. A proposta ela encontra-se em consonância com o disposto do artigo 6º, parágrafo 6º e inciso 2º da Lei Federal número 10.826, de 22 de dezembro de 2003, regulamentado pelo Decreto Federal número 5.123, de 1º de julho de 2004, com parecer favorável da Procuradoria-Geral do Estado do Paraná. A regulamentação da lei ensejará a melhor definição dos locais em que se permite o porte de arma, bem como dos procedimentos de segurança adequados à estrutura arquitetônica dos estabelecimentos penais. Escolta de presos segue sendo feita pela Polícia Militar e Polícia Civil. O fornecimento das armas e munições letais e não letais será incumbência da Secretaria do Estado de Segurança Pública, o que justifica pela existência de armas em número considerável disponíveis e pela convivência administrativa, uma vez que implica em economicidade, eficiência da administração pública, portanto, já são armas existentes, não aferindo assim aumento de despesas. Após a estrutura necessária para o exercício de funções passíveis de porte de armas pelos agentes penitenciários, serão organizados treinamentos com a Polícia Militar, mediante termo de cooperação para que capacite os serviços a correta utilização dos equipamentos. Com relação à constitucionalidade, a proposição que versa sobre isso, os servidores públicos é de competência exclusiva do Poder Executivo. Trata-se de uma iniciativa privativa do governador, conforme estabelece o artigo 66. A ação direta de inconstitucionalidade, de número 963060, dígito 4, a Lei Estadual de 16.793 de 2011, que versava sobre esse tema, é importante que a gente lembre isso, que essa iniciativa lá atrás, ela foi proposta pelo deputado e hoje prefeito de Pinhais, o professor Luizão. Ele encaminhou uma mensagem idêntica a esta, mas ela foi vetada e tornou-se, houve uma ação direta de inconstitucionalidade por vício de iniciativa, por não ter a competência legal para propor iniciativa dessa natureza. Agora o governo reencaminha a casa porque é competência exclusiva do governador. Portanto, o nosso parecer é favorável. Em discussão. Senhor presidente. Com a palavra o deputado Venere. Eu não vi o projeto na íntegra, mas eu quero crer, deputado Traiano, que há algumas diferenças do projeto que o governador está remetendo, pelo que o deputado Traiano relatou, com o projeto que foi aprovado aqui nessa casa. Foi aprovado na CCJ, foi aprovado no plenário, vetado pelo governador e, posteriormente, derrubado o veto. E eu lembro que eu me manifestei contrário em todas as votações à possibilidade do porte de arma da forma como estava colocado pelo professor Luizão. Por quê? Porque ele permitia
que o servidor, no caso o agente penitenciário, não utilizasse a sua arma apenas durante o seu horário de serviço. Permitia que ele fosse para a sua casa armado, que andasse em todos os locais armado, que o trânsito entre a sua casa, o deslocamento ou o outro local e o local de trabalho também fosse considerado para que andasse armado, e à época nós questionamos se isso não geraria um problema semelhante àquele que nós já temos, e não é novidade para ninguém, com os policiais que, por poderem usar a arma em tempo integral, até porque é a sua função, acabam por fazer bico armados, muitas vezes, com uma arma que lhe é dada para exercício de uma determinada função. Me parece, deputado Traiano, e Vossa Excelência acabou de relatar, que o projeto que nós estamos analisando agora, ele restringe, é isso que está aqui, exatamente, institui o porte de arma funcional aos agentes penitenciários para uso exclusivo em serviço. Ou seja, não será permitido, eu creio que isso aqui foi debatido com os agentes penitenciários, não será permitido que o agente penitenciário saia armado e vá ao supermercado armado. E que esteja, nessas condições, esteja amparado por essa lei. Ou que esteja em férias e ande armado. Eu estou falando isso, deputado Traiano, para que não haja dúvidas, porque a reivindicação dos agentes é que eles sofriam, pela sua função, eles sofriam ameaças constantes em casa, nos locais onde estavam, no período de lazer, e andavam armados. Eu só estou relatando isso, deputado Traiano, porque foi exatamente por isso que eu me coloquei contrário. Porque eu entendo que o agente penitenciário armado na rua não será menos fragilizado do que desarmado na rua. Nós continuaremos com o mesmo problema. Então, só fazendo aqui a justificativa que talvez isso aqui se refira a questões dentro da penitenciária, onde hoje eles não andam armados, e dentro das penitenciárias, quando acontecem algumas coisas, eles acabam tendo algumas coisas que não são normais, eles acabam tendo essa fragilidade. Eu não sei se é exatamente isso, deputado Antônio, mas acho que são essas as diferenças do projeto anterior. Senhor presidente. Com a palavra, deputado Traiano. Senhor presidente, na verdade, procede esta preocupação do deputado Tadeu em relação à utilização da arma em uso externo, fora do ambiente, mas o projeto ele é muito claro em relação a isso, ele estabelece as condições para a utilização da arma. No seu artigo 1º diz o seguinte: a concessão do porte de arma aos agentes penitenciários para a função de vigilância, sendo esta restrita à utilização exclusiva nas áreas das muralhas, guaritas e salas para comando de guarda, módulos para agentes penitenciários, módulos de administração, módulo de recepção e revista de visitantes dos estabelecimentos penais, conforme definição do Conselho Nacional de Política Criminal e Penitenciária. E aí também nós temos aqui as vedações, as notas explicativas do que enfim, o uso da arma nas áreas de muralha, enfim, há todo um detalhamento. Então, essa preocupação, na minha visão, está sanada. Senhor presidente. Com a palavra, o deputado Oscar Navaca. Eu gostaria de ouvir o deputado Tadeu, presidente da Comissão de Direitos Humanos, que se isso resolveria, atenderia as reivindicações da Comissão de Direitos Humanos ou não, se vai ter realmente, a gente vai ter mais tranquilidade no trabalho armado ou não. Deputado Escanabac, eu acho que nós podíamos fazer esse debate no mérito. Eu até acho que Vossa Excelência tem uma preocupação que é pertinente. E no plenário, nós podemos fazer esse debate no mérito, se for o caso, chamarmos, inclusive, os sindicatos penitenciários, para ver o que eles pensam. Agora, se Vossa Excelência me permite, presidente, eu reitero que quando nós votamos contrário aqui é porque entendíamos que não dá para se colocar mais 2, 3 mil armas oficialmente nas mãos das pessoas, porque isso aí não vai gerar mais segurança. Eu quero crer que o deputado Traiano deixou bem claro, e nós hoje votamos exclusivamente a constitucionalidade. Portanto, encerra-se a discussão, os deputados que aprovam... Senhor presidente, permite só poder, antes de encerrar essa análise da constitucionalidade, até porque esse debate sobre a questão do uso, ou melhor, do porte de arma pelos agentes penitenciários, já
tema antigo que vem sendo tratado, inclusive foi objeto de um grande debate nessa casa quando um parlamentar apresentou um projeto de lei que foi aprovado pela Assembleia e depois havia um veto, né, que foi aposto pelo chefe do Poder Executivo. E eu percebo que o governo quer regulamentar o tema, né, através, obviamente, de um projeto que autoriza o porte de arma e condiciona o porte aos estabelecimentos prisionais. Bom, nós sabemos que este não é o problema. O problema é outro. O problema é justamente quando o agente penitenciário, que é um profissional de segurança pública, ele está em deslocamento da residência dele para o trabalho. Aí nós já fugimos. Não, mas só para entender, Excelência, só para dizer o seguinte, que veja só, o projeto está tratando de uma questão do porte, mas o porte, obviamente, é o seguinte, ele é concedido hoje o porte por uma legislação federal. E, obviamente, vai ter outra interpretação. Então, assim, vai se aprovar esse projeto, a constitucionalidade dele, mas certamente haverá desdobramentos, por mais que se restrinja a questão específica por lei estadual. Mas só para... Eu, obviamente, vou acompanhar o relator, mas eu quero dizer que é um tema que é complexo, ele que tem que ser melhor tratado, porque senão não resolve o problema mesmo, bem concreto. O problema não está dentro das muralhas, né? Vamos ser realistas aqui. O problema está fora das muralhas. Encerrada a discussão. Pela constitucionalidade, mas realmente eu tenho muita dúvida sobre esse tema, acho uma questão muito complexa. Nós vamos colocar armas e armas e armas na mão das pessoas que não têm uma função principal como a polícia, nem a preparação, igual a polícia militar ou civil, que tem outra função. Então, eu tenho muita dúvida. Vou votar favoravelmente a questão da constitucionalidade, depois, no mérito, a gente vai fazer uma discussão melhor dentro do partido. Não tenho dúvida que nós Obrigado. vamos discutir bem no mérito essa questão, inclusive nas comissões pertinentes e em plenário. Encerro a discussão. Em votação, os deputados que aprovam o parecer do relator permaneçam como se encontram. Está aprovado. Nós voltamos ao item 1 da pauta. Deputado Alexandre Cury. Relata o item 1 da pauta, que é uma emenda de plenário, ao projeto 144. Vossa Excelência tem a palavra. Senhor presidente, senhores deputados, parecer a emenda aditiva ao projeto de lei número 144 de 2014, projeto de lei 144 de 2014, mensagem número 12 de 2014, emenda aditiva de plenário, dispõe sobre a afetação de imóveis ao Fundo de Previdência gerido pela Paraná Previdência, com a autorização de utilização dos recursos previstos no artigo 30. Nós opinamos pela aprovação da emenda aditiva apresentada durante a segunda discussão em plenário, senhor presidente. Em discussão? Em votação, os deputados que aprovam permaneçam como se encontram. Aprovado. O item 3º da pauta, o relator, o deputado Pedro Lupion, projeto de lei 213, de autoria do Poder Executivo. Vossa Excelência tem a palavra. Altera dispositivos que especifica da lei 13803 de 2002, que institui a carreira de agente fazendário estadual. Vossa Excelência tem a palavra. Senhor presidente, senhores deputados, a mensagem de lei altera da nova redação a dispositivos que especifica da lei 13.803 de 23 de setembro de 2002, que institui a carreira de agente fazendário estadual AFE. Considerando a regulamentação da lei 13.803 de 2002 pelo decreto governamental 9.788 de 20 de dezembro de 2013, a necessidade de atualização das tabelas de vencimento básico constante no anexo 4 da referida lei, procedendo à incorporação de gratificação por desempenho de atividade fazendária. A sigla seria GEDAF, instituída pela Lei 17.432, de 20 de dezembro de 2012, e a necessidade do correto enquadramento dos agentes fazendários em sua carreira já regulamentada, foi encaminhada essa casa para apreciação da Assembleia Legislativa a incorporação do GEDAF, que, na verdade, seria apenas uma atualização do vencimento básico dos referidos servidores, que permaneceram desatualizados durante todo o período em que a Lei 13.803 de 2002
não havia sido regulamentada. A lei vem acompanhada de impacto financeiro, que o impacto previsto na despesa pessoal ativo da Secretaria de Estado da Fazenda mensal é de R$ 33.325,22, e até o final do presente exercício financeiro deverá atingir o valor de R$ 299.926,96. O projeto vem acompanhado também das fontes, da onde será utilizado esse valor, e no que concerne o acréscimo à folha da Cefa ou acréscimo à folha do Poder Executivo, seria 9% de acréscimo à folha da Secretaria da Fazenda e 0,0048 da folha do Poder Executivo. Meu parecer é favorável. Senhor presidente, para encaminhar. Para encaminhar o deputado Romanelli. Senhor presidente, o fato concreto é o seguinte: eu não vou me contrapor a uma mensagem do Poder Executivo que pretende conceder vantagens a servidor público. Não vou fazê-lo. Mas há de se reconhecer que o problema é um problema complexo, porque, Excelência, nós temos que reconhecer o seguinte: o Poder Executivo já faz muito que extrapolou as possibilidades de gasto com o pessoal. Eu percebo, desde que saí do Poder Executivo e voltei para a Assembleia, que, a despeito de todas as questões complexas que envolvem gastos com o pessoal, continuam chegando as mensagens para promover reajustes ou reformulações de carreiras. Eu estou dizendo, Excelência, eu sei que Vossa Excelência parece estar um pouco sem paciência hoje. Não, pelo mas é que eu penso que o tema, na verdade, é um tema complexo, porque é o seguinte: essa casa aqui vai ter que ter, de forma bem objetiva, de tratar esse tema sobre o risco de nós concedermos tantas vantagens e benefícios e não conseguir pagar os salários. É isso que vai acabar acontecendo. Então, estou dizendo isso, é antipático dizer isso, mas, ao mesmo tempo, eu sei que no caso dos agentes fazendários tem que se corrigir, que é um tema que está sendo há anos tratado. Mas tem muito anterior a isso, na verdade. Faz 20 anos, na verdade, que esse tema tem que ser corrigido. O problema concreto é assim: nós não vamos chegar num ponto que nós não vamos ter receita para pagar a despesa com o pessoal. É isso que vai acontecer. Para encaminhar, senhor presidente. Para encaminhar, senhor presidente. Para encaminhar o deputado Tadeu Venere. Eu só pergunto ao deputado Pedro Lupion. Vossa Excelência colocou que esta lei prevê que haja uma incorporação da gratificação. E que essa gratificação, a partir de agora, não só comporia o subsídio do agente fazendário, mas para todos os efeitos, para férias, para aposentadoria, correto? Aí a pergunta que eu faço, Vossa Excelência, é: no estudo, no impacto que vem, ele também coloca o impacto com relação ao percentual que o governo já utiliza hoje, e que o deputado Romanelli aqui fez menção, com relação à lei de responsabilidade fiscal. Eu só gostaria, se Vossa Excelência puder, nos esclarecer qual é o comprometimento que o Estado tem hoje com a LRF, no que diz respeito ao pessoal. E se esse comprometimento, que foi objeto de um debate feito durante um bom tempo aqui, não está dentro daquilo que a lei determina já, e o próprio Tribunal de Contas, como limite prudencial. Deputado Tadeu, há uma informação da Coordenação da Administração Financeira do Estado, a informação número 48/2014, que está anexada ao projeto, em que diz que, conforme o último índice provisório apurado de despesa com pessoal do Poder Executivo relativo ao primeiro quadrimestre de 2014, o resultado foi de 45,79% da receita corrente líquida. 45,79%. E o impacto, como eu disse antes,
na questão do impacto financeiro, seria um acréscimo para a folha do Poder Executivo, no total, de 0,0048%. Encerro a discussão. Em votação. Os deputados que aprovam o parecer do relator permaneçam como se encontram. Aprovado. O item número 4 da pauta, o deputado Alexandre Cury relata o projeto de lei 214, de autoria do Poder Executivo, que prorroga até 30 de junho de 2015 o mandato dos atuais conselheiros representantes da sociedade civil organizada no Conselho Estadual dos Direitos da Criança e do Adolescente, no Estado do Paraná. Antes de Vossa Excelência relatar, deputado, eu peço para que o deputado Tercílio Turini tome o meu lugar e presida a sessão, até porque eu tenho um compromisso às 14 horas e já estou atrasado. Obrigado. Entendi agora. Senhor presidente, senhores deputados, projeto de lei 214/2014, mensagem 31/2014, autor Poder Executivo, prorroga até 30 de junho de 2015 o mandato dos atuais conselheiros representantes da sociedade civil organizada no Conselho Estadual dos Direitos da Criança e do Adolescente do Estado do Paraná e adota outras providências. Nós opinamos pela aprovação, senhor presidente, projeto de lei em razão de sua constitucionalidade e legalidade. Senhor presidente, para encaminhar, eu só lembro, deputado Alexandre Cury, que nós já votamos uma vez aqui um projeto de lei prorrogando, durante este mandato do governador Carlos Alberto, prorrogando o mandato dos conselheiros anteriores. E nós tínhamos... Nós já prorrogamos por um mês, deputado. Nós tínhamos, inclusive, naquela época, um questionamento se nós podemos fazer a prorrogação de mandato dos conselheiros, uma vez que são os conselheiros da sociedade civil que são indicados pela sociedade civil. Como que nós estamos... é a mesma pergunta que eu fiz naquela época, deputado Alexandre Cury. Como que como que o Estado prorroga, ou seja, o Estado dá a mais o mandato para o qual foi determinado. Deputado Tadeu Venere, o mandato é um mandato de 2 anos, mas o senhor sabe que a eleição deve ocorrer só em anos ímpares. Por isso, a necessidade da prorrogação. Em 2015 ficam extintos os mandatos, deverá ocorrer nova eleição. Essa é a justificativa da mensagem. Continua em discussão. Senhor presidente, até porque o deputado Alexandre Cury está fazendo esclarecimento, a pergunta é, por que foram prorrogados anteriormente? Foi prorrogado por um mês, deputado Tadeu. Pois agora mas a alegação anterior era que se precisava fazer a prorrogação porque precisava fazer a eleição naquele período. Agora é porque precisa coincidir com anos ímpares. Eu posso responder para Vossa Excelência o motivo da prorrogação no projeto que eu estou relatando nesse momento. A justificativa, como se pode observar, a eleição deve ocorrer em anos ímpares, entretanto, o mandato dos conselheiros da sociedade civil organizada vence em junho do corrente ano, observando-se a necessidade da atualização da lei em criação e funcionamento e do regime interno. Pelos motivos expostos, para que as eleições dos representantes da sociedade civil não ocorram em desacordo com a lei número 9.579, ou seja, para que não haja desrespeito à legislação em vigor, proponho a presente medida a fim de prorrogar até dia 30 de junho de 2015 o mandato dos atuais membros do Conselho Estadual de Direitos da Criança. Agora, a justificativa que foi prorrogado na outra mensagem, não posso esclarecer para Vossa Excelência. Eu sei, deputado, só pergunto por que fizeram ano par a eleição. Se o mandato era de 3 anos, obviamente que no par ele vai cair no ano ímpar na sequência, mas eu não entendo qual é a lógica. Estou dando esclarecimento de Vossa Excelência no projeto no qual eu estou relatando. Encerrada a discussão, em votação. Os deputados favoráveis permaneçam como estão. Voto contrário, senhor presidente. Aprovado com voto contrário do deputado Tadeu Venere. Projetos com emendas das comissões... Senhor presidente, pela ordem. E plenário. Pela ordem, deputado Romanelli. Senhor presidente, eu gostaria de pedir preferência de votação para o item número 30. É um projeto de lei número 181 de 2004, de minha autoria, que declara de utilidade pública a Santa Casa de Misericórdia de Ribeirão Claro, com sede e fora no município de Ribeirão Claro. Queria pedir a preferência para a votação desse projeto. Então, atendendo a preferência do deputado Romanelli,
Em discussão o item 30, projeto de lei 181/2014, regime de urgência. Autor, deputado Luiz Cláudio Romanelli, e o relator, deputado Fernando Scanavaca. Com a palavra, deputado Fernando Scanavaca. Senhor presidente, senhoras e senhores deputados, projeto de lei 181/2014, autor, deputado Luiz Cláudio Romanelli, declara de utilidade pública a Santa Casa de Misericórdia de Ribeirão Claro, com sede fora do município de Ribeirão Claro desse Estado. A emenda Declaração de Utilidade Pública, Lei 17.826/2013, requisitos preenchidos, parecer favorável, senhor presidente. Em discussão. Em votação. Deputados favoráveis permaneçam como estão. Aprovado. Vamos retornar então ao item 5. Emenda de plenário ao projeto de lei complementar número 2/2014. Autor, deputado Pedro Lupião. Autor da emenda, deputado Ademar Traiano. Relator, deputado Alexandre Cury. Tem a palavra, deputado. É esse aqui, né? É esse aqui o projeto? Do Pedro Lupião? Senhor presidente, senhores deputados... Mas cadê o projeto? Projeto de Lei Complementar 02/2013, emenda supressiva apresentada em plenário, dispõe sobre a elaboração, a redação, alteração e consolidação das leis estaduais. Nós opinamos pela aprovação da emenda supressiva, senhor presidente. Pela ordem, presidente. Em discussão, pela ordem, deputado Pedro Lupião. Senhor presidente, essa lei é justamente a que trata da consolidação das leis estaduais, um tema que foi amplamente debatido aqui na Comissão de Constituição e Justiça e principalmente na Comissão de Alteração do Regimento Interno. O deputado Ademar Traiano, na realidade, a assessoria do deputado Ademar Traiano, o doutor Giliardi, levantou um questionamento que ele estava correto, fizemos um entendimento e declaro também o meu apoiamento à emenda do deputado Traiano. Continua em discussão. Em votação. Deputados favoráveis permaneçam como estão. Aprovado. Item 6. Emenda de plenário ao projeto de lei número 593/2012. Autor do projeto, deputado Anibele Neto. Autor da emenda, deputado Ademar Traiano. Relator, deputado Fernando Scanavaca. Senhor presidente, senhoras e senhores deputados, projeto de lei 593/2012. A emenda apresentada em plenário institui a Semana de Conscientização e Proteção dos Direitos dos Animais no Estado do Paraná e da outras providências. Emenda modificativa, possibilidade do artigo 137, 138 e 141 do Regimento Interno da Assembleia. O projeto da emenda é constitucional, o parecer pela aprovação, senhor presidente. Em discussão. Em votação. Deputados favoráveis permaneçam como estão. Aprovado. Item 7. Emenda substitutiva geral de plenário ao projeto de lei número 146/2014. Autor do projeto, deputado Gilberto Martim. Autor da emenda, Rasca Rodrigues. E relator, Alexandre Cury. Tem a palavra, deputado. Senhor presidente, senhores deputados, parecer a emenda substitutiva geral, projeto de lei número 146/2014, projeto de lei 146/2014, emenda substitutiva geral de plenário, institui o Dia Estadual do Atirador Esportivo a ser comemorado anualmente em 15 de dezembro. Nós opinamos pela aprovação da presente emenda substitutiva geral de plenário, senhor presidente. Em discussão. Em votação. Deputados favoráveis permaneçam como estão. Aprovado. O item 8 está adiado. O relator Caíto Quintana não está presente. Projeto com retorno de diligência. Item 9. Projeto de lei número 28/2014. Autor, deputado Rasca Rodrigues. Relator, deputado Pedro Lupião. Senhor presidente, senhores deputados, assim como na semana passada nós debatemos esse projeto, e é um projeto que no mérito é de suma importância para os produtores do Vale da Ribeira, nós estamos ainda em uma questão de negociação, de entendimentos com a Secretaria de Meio Ambiente, com a Secretaria de Agricultura e principalmente a Agência de Defesa Agropecuária do Estado do Paraná. Então eu vou pedir o adiamento mais uma vez, senhor presidente. Então fica adiado o projeto para próximas
sessão, projeto de lei 28/2014. Item 10, projeto de lei número 589/2013, autor, deputado professor Lemos. O relator, deputado Alexandre Cury. E foi concedido visto, o deputado Alexandre Cury deu parecer contrário, foi concedido visto ao deputado Tadeu Venere. Não tem voto separado, senhor presidente. Então, continua em discussão o parecer contrário do deputado Alexandre Cury. Em votação, deputados favoráveis permanecem como estão. Aprovado. Parecer contrário. Senhor presidente, só registra o voto contrário, deputado Pérez e deputado Tadeu. Registramos, então, o voto contrário, deputado Tadeu Venere e Péricles de Mello. Olha, item 11, projeto de lei número 133/2014, deputado Stefani Júnior. Eu sou o relator, então nós vamos adiar para a próxima sessão. Projeto de lei número 12, item 12, projeto de lei número 73/2013. Autor, Elton Welter e Hermas Brandão Júnior. Relator, o deputado pastor Edson Praquizic. Tem a palavra. Senhor presidente, eu peço adiamento, tendo em vista a complexidade do assunto e, inclusive, um posicionamento, alguns prós, outros contra, de algumas secretarias envolvidas no tema. Então, fica adiado para a próxima sessão. Projetos de lei, primeira discussão. Item 13. Projeto de lei número 6/2014. Autor, Gilberto Ribeiro. Relator, deputado Péricles de Mello. Tem a palavra, deputado. Senhor presidente, eu vou esperar mais uma semana, tem um diálogo com o autor, para ver se nós conseguimos consertar o projeto, tem alguns problemas. Estou conversando com ele no sentido de obter um consenso antes de eu exarar o parecer. Então, peço mais uma semana. Obrigado. Então, fica adiado para a próxima sessão. Item 14, projeto de lei número 594/2013. Autor, deputado Elton Welter. Relator, deputado Péricles de Mello. Senhor presidente, senhores deputados, o presente projeto de lei de autoria do deputado estadual Elton Welter tem por finalidade inserir no calendário oficial de eventos do Estado o Dia Estadual da Criança e Adolescentes Desaparecidos. Conforme os artigos 65 da Constituição Estadual 124 do Regimento Interno, o nobre legislador detém a competência necessária para apresentar o referido projeto. Além de que, no artigo 215 da Constituição Federal, a incumbência do Estado garantir o apoio, incentivo à valorização e difusão das manifestações culturais. Então, nosso parecer é favorável ao projeto. Em discussão. Em votação. Deputados favoráveis, permaneça como estão. Aprovado. Item 15, projeto de lei número 13/2014. Autora, deputada Luciana Rafaim. Como sou o relator, nós vamos adiar até a próxima sessão. Preciso adiar ou não? O item 16, como eu sou autor do projeto, nós vamos fazer o adiamento. Pela ordem. Só para deixar registrado, senhor presidente, no item 15, Vossa Excelência, o relator já relatou o projeto e nós temos votos separados. Então, os votos separados nós apresentaremos na próxima sessão da CJ, quando Vossa Excelência novamente puder. Está certo, deputado. Então, estamos adiando para a próxima sessão o item 16, projeto de lei 31/2014. Item 17. Projeto de lei número 32/2014, autor Gilberto Ribeiro. Relator, deputado Péricles de Mello. Tem a palavra, deputado. Esse projeto também, estou estudando com o autor, peço mais uma semana, senhor presidente. Então, fica adiado por mais uma semana o projeto de lei 32/2014. Item 18, projeto de lei número 01/2014, autor Stefani Júnior. Relator, deputado Fernando Scanavaca, que já relatou parecer favorável com emenda em 3/5. Concedido vista ao deputado Ademar Traiano. Não tenho voto separado. Em discussão, o parecer favorável com emenda do deputado Fernando Scanavaca. Em votação, deputados favoráveis permaneçam como estão. Aprovado. Item 19, projeto de lei número 195/2014, autor, deputado Valdir Rossoni, relator, deputado Ademar Traiano, que já deu parecer favorável.
concedido vista a todos os deputados. Alguém tem voto em separado? Senhor presidente, eu não tenho voto separado, mas só gostaria de fazer uma pergunta ao deputado Matraiano. Nos 3 projetos que nós estamos aqui autorizando, 196, o 194, 196 e 195, esses projetos têm, obviamente que tem estudo de impacto. Deputado Tadeu, na verdade... Eu só pergunto a Vossa Excelência porque só para que nós tenhamos, claro, o projeto se refere à construção de 3 usinas eólicas, 3 parques eólicos. A única pergunta é se neste projeto, quando ele vem, já tem alguma referência a impacto ambiental ou não. É necessário. Não, na verdade é um projeto autorizatório. Legalmente, na minha visão, não haveria nem necessidade de passar pela Assembleia. É uma iniciativa do deputado Rossoni, entendendo que deveria submeter a apreciação. Aqui não tem, não há nenhum... Mas ele se baseia no artigo 247 da Constituição, deputado? Porque se for, daí, obviamente, que há necessidade de autorização, porque me parece que o artigo da Constituição, agora não estou recordando se é o 247... Não, 209, se não me engano, da Constituição Estadual. Ela não fala em usinas eólicas, na verdade. E aqui é uma energia renovável, e na nossa visão não há impacto, e por essa razão o artigo 209 da Constituição. Observada a legislação federal pertinente, a construção de centrais termoelétricas e hidrelétricas dependerá de projeto técnico de impacto ambiental e aprovação da Assembleia, de centrais termonucleares, desse projeto, dessa aprovação e de consulta plebiscitária. Na verdade, não há nenhuma imposição, exigência legal para que se submeta à Assembleia, e eu também não sei as razões, porque o deputado Rossoni encaminhou para cá, eu estou relatando pela constitucionalidade, mas entendo eu que não haveria nem necessidade de nós discutirmos o assunto aqui. Deputado Romanelli, depois Pérez. Senhor presidente, muito embora eu tenha pedido vistas a esse projeto de lei, o 195, 2014, e elas só chegaram ontem à tarde e eu recebi apenas hoje. Na verdade, aqui na sessão, as fundamentações. E, por óbvio, não há comando constitucional que obrigue a que se faça essa autorização. Se essa autorização fosse necessária, inclusive, ela poderia e deveria ser pedida pelo Poder Executivo. E mais, eu até me surpreendo com o autor, na medida que ele apresenta uma série de possíveis usinas eólicas a serem construídas no Estado, inclusive indicando especificações técnicas. Ou seja, em termos, né, de como é que vai ser o Parque Eólico Água Santa 1, com capacidade instalada de 29,9 megawatts, por 13 aerogeradores, com potência nominal de 2.300 quilowatts. Ora, bem sinceramente, não há comando constitucional, e mais até aqui é uma informação relevante, né, sobre um tema que provavelmente seja estratégico em relação ao Estado. Essas usinas, elas são, quem é o poder concedente? É a União, não é o Estado, regula a matéria, e o artigo 209 da Constituição não vincula a aprovação de usina eólica, um dispositivo, aliás, que tem algum questionamento sobre ele, mas, indiscutivelmente, é o seguinte, eu creio que é necessário restituir ao autor para que ele informe, não é, os fundamentos que o levaram a apresentar esse projeto de lei que a Constituição e as leis estaduais mostram desnecessário. Bem real é isso. No mais, se ele quiser, aprova um requerimento ao governo, uma indicação, como qualquer parlamentar faz, né?
nessa Casa de Leis. Senhor presidente. Deputado Péricles, depois deputado Luiz Canavaca. Eu tenho um pensamento idêntico ao deputado Romanelli. Eu acho que nós temos que ter... E eu defendo, sempre defendi a aprovação de projetos autorizatórios. Mas depende do projeto. O que eu tenho visto aqui é, por exemplo, está Luciano Rafainha apresentando um projeto autorizando a instituição de um programa de apoio ao jovem rural. Não pode, é rejeitado o projeto. Um exemplo. E outros exemplos tantos. Agora, esse ainda eu acho que é um projeto mais esquisito. É mais esquisito, porque quando você apresenta autorização para o Estado legislar, tudo bem, você autoriza o governador antecipadamente a instituir um programa. Eu acho isso normal. É uma manifestação antecipada da Assembleia Legislativa sobre uma coisa que ela tem interesse. Agora, aqui, me parece que não tem sentido a autorização, e se tivesse, tem que passar pelo crivo de uma legalidade do Executivo. Então, para mim, não tem sentido esse projeto. Eu concordo com o deputado Romanelli, devemos ouvir o autor as razões que levaram, mais especificadamente, as razões que levaram a apresentar esse projeto. Senão rejeitar o projeto. Senhor presidente, esse que é o dito projeto de jogar para a torcida. Essa é a grande verdade de um projeto como este, que não haveria necessidade, mas, de repente, para a comunidade de Palmas e para o empresário que vai estar investindo em Palmas, seria o autor que autorizou a instalação desse projeto, que, com certeza, como disse o deputado Romanelli, se tivesse que vir, deveria ter vindo do Executivo, para que nós pudéssemos estar autorizando. Eu acho que isso aqui realmente é daqueles projetos de jogar para a torcida, e aqui está jogando para o empresário, que provavelmente vai estar contribuindo nessas novas campanhas eleitorais e que está fazendo média com a nossa Assembleia. Senhor presidente, pela ordem. Tem a palavra o deputado Ademar Traiano. Senhor presidente, eu vou, na verdade, solicitar a Vossa Excelência a retirada desse projeto momentaneamente. Vou conversar com o autor e para, quem sabe, até rever a propositura dessa mensagem. Minha visão, também não haveria necessidade alguma de tramitar aqui. Agora, fui incumbido de relatar a constitucionalidade e relatei. Mas eu retiro momentaneamente, peço a Vossa Excelência que me permita, né, mesmo em processo de votação, que a gente retire essa mensagem. Então, atendendo a solicitação do deputado Ademar Traiano... Discussão, exatamente, não está em votação. Que é o relator. São três. Não está em discussão. Nós vamos, então, retirar de pauta o projeto de lei 195/2014, o 196/2014 e o 194/2014. Item 22, projeto de lei 542/2013. Autor, deputado Tadeu Venere. Relator, deputado Ademar Traiano. Senhor presidente, senhores deputados, passo a relatar a mensagem de iniciativa do deputado Tadeu Venere. De acordo com a proposição, o governo do Estado, a instituição responsável, deverá divulgar mensalmente informações sobre o uso de aeronaves em sites da internet, como o Portal da Transparência. Resta claro que o projeto está dando atribuições ao governo do Estado, ao Judiciário e ao Ministério Público, pois tais órgãos ficariam obrigados a dispor de estrutura e pessoal para cumprir com o mandamento do projeto. No âmbito do Poder Executivo, por exemplo, a administração do Portal da Transparência compete à Corregedoria Geral do Estado. Diante disso, é flagrante o vício de iniciativa, pois o projeto adentra em competência exclusiva do governador. A inconstitucionalidade fica evidente ainda quando da análise do artigo 4º do presente projeto de lei, pois sua redação prevê a normatização da referida lei através de normas complementares advindas do Poder Executivo. É importante também, senhores deputados, informar que no Congresso Nacional, o deputado federal Chico Alencar, do PSOL, apresentou um projeto similar a esse, dispondo sobre a divulgação de informações sobre o uso da aeronave do governo federal. E o projeto lá, da mesma forma, foi arquivado, pois, segundo o parecer da mesa diretora dos deputados,
A proposição é evidentemente inconstitucional, porque compete exclusivamente à Presidência da República dispor sobre a administração federal. Baseado no princípio da simetria, mesmo entendimento deve se ter no Legislativo Estadual. Na mesma esteira, o projeto do deputado Tadeu Venere também não pode prosperar, pois é de competência, como eu já afirmei, exclusiva do governador. Se, por um lado, o acesso à informação já é garantido pelo decreto número 8.020 de 2013, pela Lei Estadual 16.595 de 2010, que institui o Portal da Transparência, além do decreto estadual 10.285, de 25 de fevereiro de 2014, e da Lei Federal 12.527, de 18 de novembro de 2011, existe ainda o decreto estadual 1626 de 1992. Em seu anexo, parágrafo 1º, já especifica detalhadamente os procedimentos, vedações e restrições acerca do uso de aeronaves no Estado do Paraná por autoridades e demais entes. Portanto, por se tratar de matéria já disciplinada, fica revestido, na verdade, de inocuidade, posto que não inova, não complementa, apenas repete a norma no caso isolado do uso das aeronaves. O nosso voto é contrário à propositura do deputado Tadeu Venere. Senhor presidente. Em discussão, o parecer contrário... Por vários motivos, eu vou destacar apenas um. A lei é um ato legislativo superior ao decreto. Então, eu acho que esse argumento não prospera, deputado Traiano, mas eu peço vistas ao parecer. Concedido vista ao deputado Péricles de Mello. Item 23, projeto de lei número 10, 2014, autor, deputado Neyle Prevot, relator, deputado Pastor Edson Praxic. Senhor presidente, de autoria do deputado Neyle Prevot, projeto 10 de 2014, visa proibir a cobrança do seguro obrigatório de danos pessoais causados por veículos automotores de vias terrestres, o DPVAT, quando o veículo for roubado ou furtado. Bom, senhor presidente, sem delongas, é competência da União legislar sobre o tema. E, além do mais, também já a intenção do deputado já está amparada, regulamentada pela Lei Federal 6.194, de 74. Portanto, nosso parecer é pela rejeição em função da inconstitucionalidade. Em discussão, o parecer contrário do deputado Pastor Edson Praxic. Em votação, deputados favoráveis ao parecer, permaneçam como estão. Aprovado. Item 24, projeto de lei 86/2014, autor, professor Lemos. Deputado Bernardo Carlos não se encontra, cadeado. Item 25, projeto de lei 36/2014, autor, deputado Neyle Prevot, relator, deputado Tadeu Venere. Senhor presidente, o projeto de lei do deputado Neyle Prevot dispõe sobre a aplicação de sanções aos estabelecimentos que comercializem bebidas contrabandeadas e ou falsificadas e dá outras providências. O presente projeto de lei, de autoria do deputado, estabelece as sanções a estabelecimentos que comercializarem bebidas contrabandeadas e ou falsificadas no âmbito do Estado do Paraná. No início, eu não vou fazer toda a leitura aqui, porque no início compete à Comissão de Constituição e Justiça, em consonância com o disposto no artigo 33, dar os pareceres, mas me parece que isso aqui já é de conhecimento de todos os senhores deputados. Então, vamos ao que interessa. O projeto sob análise não está dentro da constitucionalidade exigida, uma vez que compete exclusivamente ao Poder Executivo, através da Secretaria Estadual de Segurança Pública, legislar sobre a matéria em questão. Assim sendo, o projeto, além de possuir vício de constitucionalidade, está em desacordo com a Lei Federal Complementar 95/98. Por ter a Comissão de Constituição e Justiça desse Poder Legislativo a função de exercer controle preventivo e legitimação de leis que aqui emanam, note-se que o projeto em lei em questão não atende determinação legal para o prosseguimento, motivo pelo qual o parecer é contrário à sua aprovação por ilegalidade. Em discussão, o parecer contrário do deputado Tadeu Venere. Em votação, deputados favoráveis permaneçam como estão. Aprovado o parecer contrário.
Item 26, projeto de lei número 49, 2014. Autor, deputado Evandro Júnior. Relator, deputado pastor Edson Praquizic. Senhor presidente, senhores deputados, por iniciativa do deputado Evandro Júnior, a proposta 49/2014 dispõe sobre a instalação de caixas eletrônicos adaptados para o uso por pessoas com deficiência. Bom, vale aqui destacar, senhor presidente, que essa intenção ou objeto em questão já está amparado pela Lei 10.098, que fala sobre, de forma geral, os critérios básicos para a promoção da acessibilidade das pessoas portadoras de deficiência ou com mobilidade reduzida. Bom, ainda que não existisse essa lei, nós entendemos que seria de competência local, porque é interesse local. Então, em função disso, nós damos o parecer contrário, em função da inconstitucionalidade. Em discussão, o parecer contrário do deputado pastor Edson Praquizic. Em votação, deputados favoráveis permaneçam como estão. Aprovado. Em função do adiantado da hora, levanta-se a sessão. Marcamos outra para a próxima terça-feira.